Hoje nós vamos acompanhar a função quadrática ou função de segundo grau. Nós vamos observar aqui a definição básica, é toda a função do tipo f de x igual a x quadrado mais bx mais c. Lembrando que f de x e y são sinônimos. Você pode ver escrito tanto f de x quanto y. Essa função aqui, ela tem origem na equação de segundo grau, que nós vimos já em algum tempo atrás. Em algumas aulas atrás, nós temos aí estudado esse tema. Para você que não está entendendo nada aqui em ax quadrado mais bx mais c, esse monte de letra, é bom lembrar que o valor de a, de b e c ele pode ser substituído por qualquer número, desde que o a seja diferente de zero e que o a, b e o c pertençam ao conjunto dos números reais. Esse número a ele não pode ser zero, porque se você tiver zero aqui, você vai ter somente bx mais c, e isso vai configurar uma equação, uma função de primeiro grau, e não uma função do segundo grau. Nós temos aqui um exemplo da função de x igual a x quadrado menos 5x mais 6, onde nós vamos identificar os coeficientes a, b e c. Temos que estar atentos que nessa função aqui, nós temos os três coeficientes, mas nós temos aquelas funções onde nós não vamos ter um dos coeficientes, ou b ou c, que ela é aquela equação incompleta, que nós havíamos visto nas equações de segundo grau. Nesse caso aqui, nós podemos identificar que o valor de a aqui, ele está aqui, é o termo que está elevado ao quadrado. O valor de b é o termo que acompanha o x, e o valor de c aqui é o termo independente, é o c. Nós vamos aqui então calcular as raízes dessa função aqui. O cálculo da raiz, ele serve para informar para a gente aonde que intercepta o eixo x, quando nós formos construir esse gráfico. Calcular essa raiz aqui significa dizer, aqui o f de zero, nós vamos substituir aqui esse x por zero. Quando nós vamos calcular essa raiz, nós vamos utilizar a velha e famosa e conhecida por nós, chamada aqui no Brasil de Bhaskara, a fórmula de Bhaskara, que na realidade é a fórmula resolutiva da equação do segundo grau. Essa fórmula resolutiva da equação do segundo grau, ela é composta por x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Lembrando que esse delta aqui, ele é o discriminante e esse discriminante delta, ele é calculado por b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então aqui é tudo multiplicação, 4 que multiplica a, que multiplica c. O que nós vamos fazer aqui é substituir os valores que nós encontramos aqui, de a, b e c. Então nós vamos substituir o valor de b, que é menos 5, nós vamos fazer aqui menos 5 ao quadrado, menos 4 que multiplica o valor de a. Aqui não tem nada aqui na frente, então aqui é 1. É a mesma coisa que T1, o valor de a é 1, e o valor de c aqui é 6. Fazendo a potência aqui menos 5 ao quadrado, eu vou resolver essa potência aqui, menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5. Isso aqui dá 25. Lembrando que na multiplicação nós aplicamos a regra de sinal, menos com menos fica mais. Então nós ficamos aqui com 25. Quando nós formos resolver isso aqui, tem que tomar bastante cuidado, porque algumas pessoas insistem em fazer primeiro a subtração aqui. Então faz 25 menos 4 e aí começa a fazer tudo errado. Então toma cuidado que a gente tem que fazer primeiro a multiplicação que está aqui. Nós vamos multiplicar menos 4 vezes 1, que dá menos 4. Fazer menos 4 vezes o 6, que dá menos 24. Aqui nós vamos aplicar a regra de sinal, vai ficar, aqui é um número positivo, aqui também é um número positivo. Então ficou menos com mais, menos, menos com mais, menos. O resultado aqui então é menos 24. E nós vamos ter aqui que o valor de delta, o discriminante, ele é 1. E aí nós vamos retornar aqui na fórmula, e nós vamos aplicar aqui menos, esse menos que está aqui, é esse menos que está aqui na fórmula. Então você vai copiar o menos. Depois nós vamos substituir o valor de b.
esse b aqui, ele vale menos 5. Então, nós vamos colocar aqui menos 5, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que nós encontramos aqui, que é 1, dividido por 2 vezes o valor de a. Lembrando que o valor de a aqui é 1, 2 vezes 1 dá 2. O que nós fazemos aqui com esse menos 5? Primeiramente, nós colocamos o parêntese aqui para separar esses dois sinais. Não existe número aqui com 2 sinais na frente. E aqui é como se fosse uma multiplicação. É menos com menos, que vai ficar mais, 5 positivo. Ou nós vamos pensar, sinal de menos na frente do parênteses, altera o sinal que está aqui dentro. Então, aqui ficou 5, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 1. E nós resolvemos aqui o valor de x1 e o valor de x2. Por que nós temos duas respostas? Porque nós vamos fazer 5 mais 1, que está aqui. 5 mais 1 dividido por 2, que dá 3. E, posteriormente, 5 menos 1 dividido por 2. 5 menos 1, 4, dividido por 2, que dá 2. E nós conseguimos encontrar aqui o x1 e o x2. Então, aqui nós temos, ó, no gráfico, x1 e x2. Esse x1 e esse x2, eles são as raízes da função de segundo grau. Se nós pegarmos, por exemplo, esse valor de 2, vou substituir aqui na função 2 ao quadrado menos 5 vezes o 2 mais 6, vou igualar a 0. Essa resposta deve dar 0. 2 ao quadrado aqui vai dar 4. Vou colocar aqui para o lado. Vou fazer uma parte aqui. 2 ao quadrado dá 4. Menos 5 vezes 2 dá menos 10 aqui. Mais 6 igual a 0. Se nós somarmos aqui 6 positivo com 4 positivo, dá 10. 6 mais 4, 10. 10 menos 10 tem que ser igual a 0. E aqui nós conseguimos aí provar que essa é a raiz da função, é o zero da função. Então aqui é como se fosse o f0, que eu acabei colocando aqui embaixo também para vocês acompanharem. Então, quando você tem que calcular f0, é a raiz da função. Se você quiser, pode calcular f10, f12, f3. Basta que você substitua o valor de x que está aqui pelo número que você vai colocar aqui. Pode ser f de 5. Você troca tudo por 5 e você vai conseguir encontrar o valor que satisfaz a função de 5. Nós vamos acompanhar aqui a sequência e nós vamos fazer o estudo do discriminante delta. Nós já vimos aqui que o delta ele é b ao quadrado menos 4 que multiplica a vezes c. E esse discriminante delta ele é importante porque ele indica para nós a quantidade de raízes. Qual é o comportamento que haverá com as raízes dependendo do delta? Então, nós temos aqui que quando o delta for maior do que zero, nós teremos duas raízes reais e diferentes. Esse delta maior que zero aqui implica dizer positivo. Se você fez o cálculo do delta e você encontrou um valor positivo, você vai ter o eixo x cortado aqui duas vezes, porque você vai ter um valor de x1 e um valor de x2. Esses valores, eles são diferentes um do outro. Quando você faz o discriminante e você encontra um delta igual a zero, isso significa que nós teremos duas raízes reais, porém elas serão iguais. Isso implica dizer que aqui no eixo y, ele vai simplesmente tangenciar aqui, tocar o eixo y, mas ele não vai cortar duas vezes. Nós temos aqui a sequência quando nós temos um delta menor do que zero, ou seja, um delta negativo. Temos que ficar atento porque quando nós temos um delta negativo, nós não teremos raízes reais. Ele não vai cortar o eixo x. Provavelmente nós teremos um gráfico que vai passar aqui acima do eixo x sem cortá-lo. Porém, nós teremos também duas raízes reais, imaginárias, porque nós vamos ter aqui um delta negativo
E você acompanhou até agora que não tem aí, por exemplo, raiz de menos 16. Isso não existe dentro dos números reais, mas existe dentro dos números imaginários. Dificilmente você vai encontrar no ensino médio um exercício onde você tem aí uma raiz negativa. A maioria dos casos nós vamos trabalhar com raiz positiva. Só acompanhando aqui que você vai perceber que nós sempre teremos, em todos os casos, duas raízes. Para todos os casos nós teremos duas raízes. E aí nós vemos o estudo do discriminante delta. Para que ele serve? Em que ele nos ajuda a resolver exercício de função de segundo grau. Nós vamos acompanhar o estudo dos coeficientes. No estudo dos coeficientes, nós temos aqui um exemplo de uma função x² mais 3x menos 10. Nós identificamos que aqui é o coeficiente a, que é o termo que está elevado ao quadrado. O coeficiente b é o termo que acompanha x. E o coeficiente c é o termo que está sozinho aqui. O coeficiente a, ele tem uma importante função aqui. Quando nós temos o a maior do que zero, ou seja, quando esse a aqui ele é positivo, então nós temos ali o a positivo, essa concavidade ela vai ser virada para baixo. Porque todo gráfico de função de segundo grau ele é uma parábola. Então essa parábola, se ele é positivo, nós vamos ter aqui que ele vai ser virado para baixo. E aí costuma-se dizer aqui que está sorrindo, está feliz. Então nós temos aqui voltado para baixo. Quando nós temos aqui o coeficiente a, ele é menor do que zero, ou seja, ele é negativo. Coeficiente a negativo, nós vamos ter a concavidade voltada para cima. Então nós temos aqui um exemplo de gráfico, onde nós temos um coeficiente a negativo. Com toda certeza, essa parábola vai ser voltada para baixo, e nós dizemos aqui que está triste. Então, quando está feliz aqui é A positivo, quando está triste é A negativo. Nós podemos identificar que quando o A é positivo, nós vamos ter um ponto de mínimo, porque a parábola ela vai descer até um ponto mínimo. Quando o A é negativo, ela vai subindo, nós vamos ter um ponto de máximo. Esse ponto de mínimo e esse ponto de máximo, nós podemos calcular através da forma do vértice. Então, nós temos aqui duas coordenadas para o vértice, tanto a coordenada x quanto a coordenada y. O xv, o x do vértice, vai ser menos b dividido por 2 vezes o a, e o y do vértice vai ser menos delta dividido por 4 vezes o a. Nós vamos calcular, se nós precisarmos calcular a coordenada desses pontos aqui, nós vamos ver um pouco adiante. Nós vamos então calcular o discriminante delta, e no caso do x, nem é necessário a coordenada do x, porque basta a gente pegar o menos b, dividir por 2 vezes a, nós vamos conseguir encontrar esse valor do vértice aqui. Mas nós também podemos fazer o vértice para o x, nós podemos fazer a média entre os pontos. Eu vou colocar para vocês aqui, se eu tiver, por exemplo, no eixo x, uma coordenada 2 de raiz e 4, vamos supor que aqui seja x1 da raiz que eu encontrei e aqui seja o x2, nós podemos encontrar a coordenada do vértice aqui através da média aritmética. A gente vai somar aqui 4 mais 2, 4 com 2 e dividir por 2, porque nós estamos somando dois números, dividimos por 2. Então aqui vai ser 6 dividido por 2, que vai dar 3. Então nós podemos também calcular a coordenada do vértice do ponto mínimo ou do ponto máximo dessa forma, ou aplicar essa formulazinha aqui, menos b sobre 2a. As duas formas vão dar certo. A gente vai acompanhar agora o coeficiente b. O coeficiente c, desculpa.
O coeficiente c, nós temos também aqui uma função de exemplo, x² mais 3x menos 10, e a função do coeficiente c será sempre a intersecção com o eixo y. Então, nessa função que nós temos o valor de a aqui, que ele é igual a 1, o valor de b, que é igual a 3, e o valor de c, que é menos 10. Nessa função aqui, o valor do c, ele é bastante importante e fácil, porque ele nos indica onde será interceptado o eixo y. Então, eu desenhei um gráfico aqui. Essa função, com toda certeza, ela vai interceptar o eixo y no ponto menos 10. Então, fica bem fácil de identificar o coeficiente c no gráfico. Eu fiz aqui um outro exemplo de uma outra função, x² menos 4x mais 3. Aqui nós vamos ter o valor do a, que vai ser 1, o valor do b, menos 4, o valor do c, 3. Esse gráfico aqui, com toda certeza, ele vai passar aqui no eixo y, no ponto 3. Esse daqui é o coeficiente c. Aqui também nós temos o coeficiente c. Então, essa é a função do coeficiente c. Nós acompanhamos aqui o coeficiente a. Vou colocar para vocês novamente. Coeficiente a função dele. O coeficiente c. E nós vamos passar para o coeficiente b. Nós deixamos o coeficiente b por último porque ele é um pouco mais trabalhoso para que nós possamos identificar a sua função no gráfico. Mas é também bem simples. Um pouco de atenção e a gente consegue resolver e identificar aqui qual é a função do coeficiente b no gráfico. O coeficiente b ele tem sentido de crescimento da reta tangente em 0c. Então, nós temos aqui, em relação ao ponto que intercepta o eixo y, nós vamos observar aqui que o eixo y, nesse caso aqui, ele é cortado aqui nesse ponto. Aqui nós temos o coeficiente c, e nós observamos aqui que se nós formos traçar uma reta tangente, nós vamos analisar sempre da esquerda para a direita. E nós vamos traçar uma reta tangente. Tracei uma reta aqui e nós vamos analisando da esquerda para a direita, nós vamos ver que essa reta ela é crescente. Se ela é crescente, isso quer dizer que o valor de b é positivo. Eu tenho um outro exemplo aqui, onde eu vou traçar também. Aqui nós temos o coeficiente c, onde ele está cortando o eixo y. Eu vou traçar uma reta aqui, tangente a esse ponto, pegando aqui do eixo y aqui, nós vamos ter da esquerda para a direita uma reta decrescente, ou seja, esse b aqui ele é negativo. Então, nós vamos acompanhar que quando nós temos o valor de b positivo é crescente, quando nós temos o valor de b negativo, ele é decrescente, e nós temos aqui o valor de b igual a zero. Quando nós traçamos aqui uma reta tangente aqui ao ponto que troca o coeficiente c, que está aqui quando ele corta o eixo y, se eu traçar aqui, isso aqui vai ficar linear. Essa reta ali vai indicar que o valor de b é zero, ou seja, não existe valor de b ali. Provavelmente seja uma função de segundo grau incompleta. Nós vamos acompanhar aqui um exemplo da função x² menos 4x mais 3, que vai ficar bem fácil para a gente identificar aqui o gráfico dessa função. Porque nós sabemos aqui que esse mais 3, ele é o valor de c. Então, aqui é o valor de c. Esse menos 4x aqui é o valor de b. E esse x ao quadrado é o valor de a. 1x ao quadrado aqui é o valor de a. Nós podemos identificar aqui que esse gráfico aqui, como o a ele é positivo,
com toda certeza a parábola fica voltada para cima. Nós sabemos também com toda certeza que o eixo y ele é cortado no ponto 3, que ele é o coeficiente c. E nós vemos aqui que o valor do b é negativo. Ou seja, depois que ele cortar o eixo y, ele vai começar a descer. Calculando aqui o gráfico completo, para a gente fazer o desenho desse gráfico com toda certeza, eu vou fazer o cálculo das raízes, porque eu vou encontrar aqui o x1 e o x2, através da formulazinha que eu coloquei aqui, resolutiva da equação do segundo grau, ou como vocês conhecem, Bhaskara. Eu consegui encontrar aqui, então, que o valor de delta deu 4. Só lembrando aqui que aqui a fórmula é menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta. O delta que eu encontrei aqui foi esse. Então, eu tenho que colocar aqui a raiz do delta, que é 4. Esse menos aqui, ele é da fórmula. E esse menos aqui é o valor de b. E esse menos 4 é o valor de b que está aqui. Então, eu tenho menos b, que isso aqui vai ficar mais 4. É como se fosse multiplicação, menos e menos mais. Então, sempre que eu tiver um menos aqui na frente, eu vou alterar o sinal aqui. E aí eu vou conseguir encontrar aqui que o x1 dá 3, o x2 dá 1. Eu marco aqui, tanto faz eu marcar o x2 aqui ou o x1 aqui, mas os pontos são o 1 aqui e o 3 aqui. E aí eu vou calcular o vértice. O vértice, se eu quiser fazer aqui 1 mais 3 dividido por 2, vai dar 2. Eu vou saber aqui que se eu fizer 1 mais 3 dividido por 2, que é a média que eu estou fazendo ali, média aritmética. Isso vai dar 4 dividido por 2, vai dar 2. Então, eu sei que essa coordenada do vértice aqui é 2. E para encontrar o valor do y, eu posso fazer aqui o cálculo através da formulazinha que vocês estão vendo aqui embaixo. Menos b dividido por 2 vezes a, essa coordenada é para x, mas eu já achei a coordenada de x aqui, e essa coordenada aqui é para y. Substituindo aqui o menos delta que eu encontrei, fica menos 4, dividido por 4 vezes o valor de a. Eu sei que o valor de a é 1. Menos 4 dividido por 4 vezes 1 dá 4. Esse resultado aqui dá menos 1. Então, a coordenada aqui vai ser menos 1 e 2. E aí eu posso aqui juntar esses pontos aqui para fazer o gráfico. Eu vou ter isso aqui. E eu observo aqui todos os coeficientes. Eu tenho aqui o coeficiente c. Eu tenho o coeficiente a, que está me indicando aqui que essa parábola ela é voltada para cima, porque ele é positivo. E eu tenho o coeficiente b. Depois que ele cortou o eixo y aqui, que foi o coeficiente c, eu vou traçar ali uma reta paralela. E vocês vão observar que da esquerda para a direita, ela é uma reta decrescente. Isso quer dizer que o valor de b é negativo, como a gente acompanha aqui na função. Vocês podem comprovar que isso realmente funciona. E toda vez que nós quisermos calcular a raiz da função e construir seu gráfico, fazer a análise dos coeficientes, nós podemos proceder dessa forma. Eu vou descer aqui um pouquinho para que vocês possam acompanhar aqui o cálculo do vértice um pouco melhor aqui embaixo, mas é o que eu já havia feito aqui em cima, para ficar aí um pouco melhor de visualizar. Você pode também fazer o gráfico atribuindo valores para x e conseguindo os valores de y, como nós fazemos na função de primeiro grau. Você pode atribuir valores para x, construir uma tabela, e daquela tabela você pode conseguir encontrar os valores para fazer o gráfico. Mas é bem mais prático, mais fácil e mais rápido você fazer aí dessa forma. Você vai conseguir resolver esse tipo de problema, construir o seu gráfico de uma maneira bem simplificada. Nós vamos acompanhar aqui um exercício de uma aplicação prática. O Circo da Matemática colocou em seu espetáculo
uma nova atração. O homem-bala que é arremessado de um canhão. Preocupada com a estreia, a equipe contratou um matemático que descreveu a trajetória do homem segundo a parábola da função f de x igual a 12x menos 2x². A altura máxima atingida pelo homem será de quantos metros? Faça o gráfico correspondente a essa trajetória. Muito bem, para nós calcularmos aqui a altura, nós vamos observar que a função, ela está inversa aqui, foi colocado o A depois do B. Porque aqui é o A, é o termo que está elevado ao quadrado, e aqui é o B. Vamos colocar essa função aqui na ordem, vai ficar menos 2x² mais 12x. Esse vai ser o valor do A, esse vai ser o valor do B. E o que eu preciso fazer aqui, eu já consigo visualizar que esse A aqui, ele é negativo. Se o A é negativo, isso significa que ele vai ser uma concavidade triste, vai ser voltada para baixo. Uma vez que nós conseguimos fazer isso, já fica mais fácil, identificar essa informação, já fica mais fácil para eu determinar o gráfico. Mas eu vou então ter que calcular aqui, já que ele é um valor, é uma concavidade voltada para cima, ela vai ter aqui um ponto máximo. Então aqui nós vamos ter um ponto máximo. E eu vou calcular a coordenada desse vértice. Lembrando que para isso, eu vou calcular aqui menos b dividido por 2a, essa aqui vai ser a coordenada para x, menos delta dividido por 4a, essa vai ser a coordenada para y. Eu vou ter que calcular aqui então, primeiro, o delta, está aqui calculado, o delta b² menos 4 vezes a vezes c. O valor de b eu estou copiando daqui, é 12, 12 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 2, vezes o c. Atenção aqui, ó. Algumas pessoas insistem em fazer menos 4 vezes o menos 2, 8, e aí o 8 vezes 0, acabar colocando 8 aqui. 8 vezes 0 é 0. Então, nós vamos ficar com essa parte toda aqui, ó. Essa parte toda dá 0. Restou aqui o 12 ao quadrado, que dá 144. Quando eu vou calcular o y, vou pegar o menos delta, que é esse número aqui, menos 144, dividido por 4 vezes o a. Lembrando que o a ele é igual a menos 2, que está aqui na função. 4 vezes o menos 2 dá menos 8. Menos 144 dividido por menos 8, você vai aplicar a regra de sinal aqui, vai ficar 18. E a coordenada de x, ela vale 3. A coordenada de x, ela não é tão importante aqui para determinar a altura, porque o x está aqui linear e o valor de y é o que vai subir aqui. Então, é essa coordenada que nos interessa. O valor aqui vai ser 3 para x, 18 para y. Isso significa que a altura que ele vai atingir será de 18 metros. E para nós construirmos esse gráfico, eu vou descer um pouco aqui para acompanhar a construção do gráfico. Nós calculamos aqui, continuando com a fórmula resolutiva da equação de segundo grau, eu calculei as raízes, eu consegui achar o valor de x1 igual a 6, o valor de x2 igual a 0, só acompanhar aqui, menos 12 deu menos 24, dividido por menos 4 deu 6, e no x2 eu fiz menos 12 mais 12, deu 0, dividido por 4. E aí então nós vamos marcar aqui no gráfico o valor onde vai interceptar o eixo x vai ser no 6, que está aqui, e no 0. E aí nós podemos ligar aqui os dois pontos de raiz com o vértice. Isso vai ocasionar esse gráfico aqui. Lembrando que nesse caso aqui, o valor de C, ele está aqui exatamente na origem. Aqui está o valor de C, coeficiente C na origem, que é 0. E nós podemos identificar aqui que nessa função, nós temos o coeficiente A, o coeficiente B, o coeficiente C nós não temos, porque aqui é 0. Então, você consegue acompanhar aí claramente como funciona
os coeficientes, o estudo dos coeficientes e o gráfico, para que você possa analisar esse tipo de exercício. Eu vou voltar aqui na resolução, no enunciado, um pouco mais, para que vocês possam acompanhar. Mas o que nós tínhamos que acompanhar resumidamente com relação à função de segundo grau é isso. Eu espero que vocês possam ter compreendido. Não é um tema complicado de ser feito, mas exige aí um pouco de base dos conhecimentos com relação a números inteiros, a aplicar a regra de sinal, a identificar coeficiente A, B e C, equação de segundo grau, a sua resolução aplicando fórmula de Bhaskara ou produto e soma, sendo a equação completa ou incompleta. Então, se você não tem esse domínio, é interessante que você acompanhe outras aulas para que você possa retomar esses temas. Por hoje é só e a gente se vê na próxima. Até mais!